Vamos à leitura da palavra de Deus nesta noite, no livro de São Mateus, Evangelho, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 14. O versículo será o versículo de número 26, para a glória de Deus e edificação da nossa vida espiritual. Diz assim a palavra de Deus neste texto sagrado. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos, ligue seu pensamento em Deus, façamos uma palavra de oração. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, nesse instante, nós buscamos a Tua presença e pedimos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, venha manifestar a Tua presença em nossa vida, abrindo, Pai, o nosso entendimento e preparando o nosso coração para receber a Tua palavra, a Tua mensagem, que certamente falará conosco nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, aqui está o texto sagrado da palavra de Deus nesta noite. Um texto bastante conhecido, este texto é muito conhecido. Mateus, o livro de Mateus é um livro muito conhecido de todos os cristãos, o livro de São Mateus. E neste texto sagrado, o título do texto é Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Agora nós vemos que neste dia que o Senhor Jesus andou sobre as águas, algo muito diferente aconteceu. Algo muito diferente aconteceu e nós iremos observar o que justamente aconteceu. Este versículo 26 que nós acabamos de ler nos mostra que quando o Senhor Jesus estava vindo, andando sobre as águas, andando sobre o mar, os discípulos, ao ver, porque já era tarde à noite, já era noite, e a Bíblia diz que os discípulos estavam em perigo, porque um vento contrário soprava. E o Senhor Jesus, sabendo que os seus discípulos estavam em perigo, sendo que ele havia dito que os discípulos deveriam entrar no barco e seguir viagem, que depois ele iria, e ele subiu ao monte para orar. Depois que ele despediu a multidão, ele subiu ao monte para orar. E quando ele desceu da oração, os discípulos já estavam navegando a tempo. E logo por volta, já de um horário já muito tarde à noite, eles se encontravam em perigo. A Bíblia diz que eles se encontravam em perigo. E o Senhor Jesus, então, tomou a decisão maravilhosa de andar por sobre o mar, foi por cima das águas, acredito que em alta velocidade, com muita pressa, para livrar os discípulos. Só que algo surpreendente aconteceu. Neste versículo 26, a Bíblia Sagrada nos mostra que quando o Senhor Jesus se aproximou da embarcação onde eles estavam, eles se assustaram. Ficaram com medo porque nunca tinham visto algo daquela forma, daquela espécie. Eles nunca tinham visto algo igual acontecer. Alguém andando de noite sobre as águas, na escuridão, andando sobre as águas. E eles fizeram o quê? Eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles ficaram com tanto medo que começaram a gritar, dizendo que era um fantasma. Então a Bíblia diz, e os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram
com medo. Eles gritaram com medo. Eu gostaria de dizer a vocês que naquela noite muitas coisas aconteceram. E uma das coisas que aconteceram, nós podemos observar que, primeiro, a precipitação dos discípulos em achar que o Senhor Jesus era um fantasma. Então eles se precipitaram e fizeram um julgamento precipitado. Então nesta noite eu gostaria de, com base neste texto sagrado que nós lemos, eu gostaria de apresentar um tema para a nossa mensagem desta noite. E o tema é o seguinte: precipitação, um mal que precisamos vencer. Ora, irmãos, nós sabemos que a precipitação tem causado prejuízo, danos na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm sido prejudicadas justamente por causa deste mal chamado precipitação. Quem é que nunca viveu um momento de precipitação na sua vida? Quem é que nunca vivenciou algo assim que lhe levou a se precipitar e depois os resultados foram os piores possíveis? Então, nesta noite, o nosso tema é este. Eu gostaria que você anotasse aí. Que você anotasse para que você pudesse acompanhar o passo a passo, o desenvolvimento deste sermão, desta mensagem, para que você possa adquirir, possa trazer para a sua vida, aprender lições e usar, colocar isto em prática na atualidade da sua vida. Então, o nosso tema é precipitação, um mal que precisamos vencer. Ora, olha só, a precipitação é um termo com vários significados. Qual o primeiro significado para este termo precipitação? Nós podemos considerar a precipitação como afobação. A precipitação é uma espécie de afobação, onde a pessoa se afoba e acaba tomando atitudes ou decisões que não deveriam tomar. Qual outro significado que nós podemos dar para a palavra precipitação? Irreflexão. O que significa irreflexão, pastor? Irreflexão significa a falta de reflexão, entendeu? Quando você não tem a reflexão, você é irreflexo. Se você é irreflexo, você não tem reflexo, você não consegue perceber as coisas, não consegue refletir sobre as coisas. Então, o segundo conceito para a palavra precipitação é irreflexão. Uma pessoa que não consegue refletir, uma pessoa que não consegue parar para ponderar as coisas, é uma pessoa irrefletiva. Então, este é o segundo conceito da palavra precipitação e reflexão. E qual seria o terceiro conceito dessa palavra, pastor? Desta palavra precipitação seria imprudência. Então nós temos afobação e reflexão e nós temos o quê? Imprudência. Então quando nós ficamos precipitados, geralmente agimos com imprudência. É justamente o que ocorre no momento em que nós nos sentimos precipitados, ficamos aflitos e agimos com precipitação, com afobação, um termo muito simples que todos conhecem. Então, o texto acima nos revela pelo menos 3 resultados desastrosos da precipitação. 3 resultados desastrosos da precipitação. Por que a precipitação nos traz resultados desastrosos? Por que a precipitação nos traz resultados desastrosos? E nós iremos apresentar pelo menos 3 resultados desastrosos da precipitação. Porque a precipitação é considerada a mãe do fracasso. A precipitação, gente, note bem. A precipitação é considerada a mãe do fracasso. Toda pessoa precipitada acaba fracassando em alguma coisa. E por esta razão que o nosso tema é precipitação, um mal que precisamos vencer. Todos nós podemos nos encontrar em um dado momento na vida em uma situação de precipitação. Então nós vemos que a primeira situação que os discípulos, porque nós vamos tomar aqui como exemplo a precipitação na vida dos discípulos do Senhor Jesus. Nós vemos que no versículo 26 que nós lemos como texto base desta mensagem,
Você pode notar que quando o Senhor Jesus se aproximou, olha que o Senhor Jesus fez um sacrifício. Ele veio andando sobre o mar, justamente para salvar os discípulos, para livrar eles de uma situação, vento contrário. A Bíblia nos mostra que as ondas estavam violentas. E o Senhor Jesus, depois de tudo isto, ele justamente acalmou o mar. Então a situação era perigosa. E o Senhor Jesus, sabendo que se ele fosse em uma outra embarcação, ele não conseguiria chegar a tempo. Então, ele fez o quê? Ele manifestou o seu poder sobrenatural. Ele ali cumpriu João capítulo 10, versículo 30, quando ele diz, eu e o Pai somos um. Então, agora, ele mostrava para os discípulos o Jesus Deus. O Jesus que agora não se manifestava como filho do carpinteiro, mas como Deus propriamente dito, porque só ele poderia andar sobre as águas, só Deus tem o poder de andar sobre o mar. Então o Senhor Jesus permitiu toda aquela situação para se revelar aos discípulos. Mas o que foi que aconteceu? O coração precipitado dos discípulos, porque quando o coração do homem está precipitado, o coração precipitado pode gerar um medo desenfreado, levando a pessoa a não perceber a presença de Deus. Então, este é o primeiro resultado desastroso da precipitação na vida de uma pessoa. É que quando a pessoa entra em pânico, quando a pessoa entra no desespero, o medo toma conta da pessoa, a pessoa não consegue ver Deus operando para ajudar ela. O Senhor Jesus chegando, andando por cima do mar, e olha qual foi a interpretação dos discípulos. Começaram assustados, começaram a gritar, é um fantasma, é um fantasma. Então eles confundiram a presença do Senhor Jesus com um fantasma. Então este é o primeiro resultado desastroso da precipitação. E essa precipitação tem acabado com a vida de muitas pessoas. Quando as pessoas começam a enfrentar uma situação diferente, uma situação que está trazendo algo assim que você nunca viu na sua vida, Deus está usando alguém, Deus está querendo te ajudar. Quem sabe Deus está até permitindo aquela coisa estar acontecendo, aquela situação está acontecendo com você, porque Ele quer manifestar o poder dEle. Ele está perto de nós e nós ficamos assustados, achando que é um fantasma. Em outras palavras, fantasma é o diabo. Fantasma é o espírito mau. Então vejam só, Jesus chegando para ajudar eles, e eles considerando o Senhor Jesus como se fosse um espírito mau, fantasma. Fantasma não é coisa boa. Eu me lembro quando eu era criança, que quando alguém falava em fantasma, até dentro de casa, com as luzes tudo acesas, a gente ficava com medo de ir na cozinha sozinho, ficava com medo de entrar no quarto só, porque alguém disse, tem um fantasma ali. Então, fantasma é o quê? Fantasma traz medo. Quando alguém fala de fantasma, está falando de um espírito mau, porque na verdade fantasma não existe. Fantasma não existe. Existe o quê? Existe o diabo, existe um espírito maligno. E eles confundiram o Senhor Jesus com um fantasma. Está cheio de gente confundindo Jesus com um fantasma. O medo, a precipitação, tem feito as pessoas não perceber a presença de Deus. Gente, vamos despertar. Nós precisamos despertar. O nosso Deus não se confunde, não. Nada pode nos levar a confundir a presença de Deus. E eles gritaram com medo. Com medo. É fantasma. É um fantasma. Jesus não é fantasma. O Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele disse, eu e o Pai somos um. Mas os discípulos, na sua precipitação, no seu medo, gritaram um fantasma.
socorro, é um fantasma. Bom, então a precipitação nos mostra aqui o primeiro fracasso, o primeiro resultado desastroso, porque é um desastre. Gente, isto é uma derrota muito grande. Um crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, não conseguir distinguir a presença de Deus, não conseguir distinguir quando é a presença de Deus e quando é a presença de Satanás. Gente, isso é muito sério, isto é muito grave. E por que Jesus permitiu tudo isto acontecer? O Senhor Jesus permitiu tudo isto acontecer para que hoje, eu e você não caiamos, não entremos nessa situação. Porque tem muita gente por aí enfrentando uma situação desse tipo. Quando qualquer coisa começa a acontecer, as pessoas desconhecem que Deus existe. As pessoas perdem o controle e entram em pânico. E começam a gritar, como se Deus não existisse, como se o Senhor Jesus não existisse, como se você não está vivendo uma fé que liberta, que cura, que sara, que transforma, que dá vitória. Entramos em pânico, perdemos o controle, entramos em desespero. E o pior de tudo, Deus está se manifestando para nos ajudar, e nós começamos a interpretar que é um espírito mau que está ali perto de nós. Então, que Deus nos livre desta situação. Por isto que o tema desta mensagem é precipitação, um mal que precisamos vencer. E para nós chegarmos ao ponto, para que nós possamos saber o que precisamos fazer para vencer a precipitação, primeiro nós precisamos conhecer os 3 resultados desastrosos da precipitação. Aqui primeiro nós vemos os discípulos em pânico, gritando com medo e dizendo que Jesus era um fantasma, comparando o Senhor Jesus com um espírito mau, erro grave, gerado de quê? Da precipitação. E a segunda situação, qual é o segundo resultado desastroso que a precipitação nos causa? É que a precipitação nos impede, ou seja, impede as pessoas controlar os seus impulsos. Impede as pessoas controlar os seus impulsos. Aonde está, pastor? Você pode pegar a sua Bíblia e você pode ver no mesmo capítulo 14, você pode ver aqui, ó, no versículo 27. Primeiro, no versículo 27, o Senhor Jesus, quando vê os discípulos falando, gritando, é um fantasma, o Senhor Jesus diz, não, gente, tenha bom ânimo. Não é um fantasma, sou eu. Não temas, não tenha medo. Agora vejam só, aqui nós vimos a precipitação dos discípulos, confundindo o Senhor Jesus com um fantasma. Agora vamos ver a segunda situação, que é justamente que a precipitação nos impede as pessoas de controlar os seus impulsos. Versículo 28. E respondeu-lhe Pedro, quer dizer, Pedro, que parecia, que tentou demonstrar para os discípulos que não estava com medo. Entendeu? Mas a Bíblia Sagrada nos revela no versículo 26 que todo mundo gritou. E os discípulos gritaram, socorro, é um fantasma. Quando o Senhor Jesus disse, tenha bom ânimo, não é um fantasma, sou eu, não temas. Aí no versículo 28, Pedro entra, olha só Pedro, olha a situação. E respondeu-lhe Pedro, e disse-lhe, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Precipitação. Muitas pessoas pregam, achando que isto
foi uma atitude de fé que Pedro teve, mas não foi. Ali foi uma atitude precipitada. A primeira precipitação foi justamente a precipitação de confundir o Senhor Jesus com um fantasma. Segundo, Pedro, na sua precipitação, se mostrou descontrolado, não controlou os impulsos, se emocionou. O Senhor Jesus está andando por cima das águas. Eu vou aproveitar essa oportunidade e vou andar também. Só que todos nós devemos reconhecer as nossas limitações. Precisamos entender que o impossível só Jesus pode fazer. Andar sobre as águas não é um atributo meu. Andar sobre as águas é um atributo divino. Mas então por que Jesus mandou Pedro vir ao encontro dele? Quando Pedro disse, no versículo 28 de São Mateus, capítulo 14, versículo 28 de São Mateus, quando Pedro disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas, e o Senhor Jesus disse, vem, porque o Senhor Jesus queria mostrar para Pedro que a precipitação não é uma coisa boa. O Senhor Jesus pretendia mostrar para Pedro que existem limites, e esses limites devem ser respeitados. Você não pode, porque você acha que você é uma pessoa que tem fé, aí você sair para uma zona de risco, porque você é cheio de fé, porque você é servo de Deus, porque não, eu vou lá, porque não pode. Tudo na vida tem limites. Existem limites para tudo e nós temos que respeitar os limites. Andar sobre as águas não era um atributo humano, é um atributo divino. E nós vemos o que aconteceu? O que aconteceu é que Pedro saiu do limite dele. Quantas vezes nós saímos do nosso limite? Quantas vezes nós nos atiramos a fazer coisas que não deveríamos fazer? Achamos que, não sei, justamente a precipitação. A precipitação ocupa o lugar da nossa fé. E acabamos achando que aquilo que nós estamos fazendo é uma obra da fé, e não é. É a nossa precipitação. O nosso coração precipitado. Dominado de emoção, dominado de vontade, dominado do momento. Então Jesus queria mostrar para Pedro que mesmo o Senhor Jesus estando ali, Pedro, como ser humano, andando sobre as águas, poderia afundar. Então tem coisas que eu não posso fazer, que você não pode fazer, que nós temos que deixar para Jesus fazer. Porque se eu e você, achando que, porque nós somos servos de Deus, porque eu tenho muita fé, porque eu oro bastante, e você tentar fazer, você pode afundar. Então, o segundo resultado desastroso da precipitação é que esta precipitação impede que as pessoas controlem seus impulsos. Você precisa controlar seus impulsos. Eu preciso controlar meus impulsos. Tem horas que a razão nos dá razão de tomar certas atitudes, mas existem limites, e eu não posso ultrapassar os limites. Eu preciso respeitar esses limites, porque senão eu posso tomar determinadas atitudes na minha precipitação, e depois eu começar a afundar como Pedro afundou. Então, é necessário controlar, vencer esta precipitação. Agora, neste momento que o mundo está vivendo, quantas pessoas estão se precipitando? Quantas pessoas estão perdendo a paciência? Quantas pessoas estão esfriando na fé? Quantas pessoas estão desistindo de ser crente, está cansado de esperar? Quantas pessoas tirando até a própria vida, desesperado? Quantas pessoas em pânico porque teve uma notícia ruim? Quantas pessoas que não estão dormindo mais à noite?
Quantas pessoas que estão ansiando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Querendo agir de uma certa forma que não deveria agir, que não deveria estar fazendo, procedendo de forma incorreta, por causa da precipitação. E nesta noite eu quero orar contra esta precipitação. Nesta noite eu quero orar contra este mal, porque este é um mal que nós precisamos vencer. É muito importante. E Pedro deveria ter observado. A precipitação, ela causa desastre na vida das pessoas. Ele se achou no direito, ele se precipitou. Quando ele pede ao Senhor Jesus, desce e começa a andar, o vento sopra forte, ele sente medo e começa a afundar. Então, quando o homem se precipita, no momento da precipitação ele não percebe, mas depois que ele toma a atitude precipitada, que ele percebe que está no meio de um mar, se encanoa, ele sente medo, e é aí que o homem começa a afundar. Quem sabe eu estou falando com alguém nesta noite, que você já confundiu a presença de Deus. Quem sabe eu estou falando com alguém nesta noite, que você se precipitou e começou a afundar na sua vida, e você tem notado que você está afundando. O Senhor Jesus vai ajudar a você. Quem sabe tem alguém que está prestes a tomar uma decisão precipitada, a precipitação está puxando você na direção do fracasso. Eu gostaria de te dizer neste momento que o nosso lugar é dentro do barco. E se o Senhor Jesus já está conosco dentro do barco, isto é suficiente. Eu não preciso que o Senhor Jesus, para manifestar a presença dele ou o poder dele na minha vida, me leve a fazer coisas que estão fora da minha capacidade. Não preciso disto. O Senhor Jesus, o fato de o Senhor Jesus estar em nosso barco já é suficiente, Joelma. Jesus dentro do nosso barco já é suficiente. Glória a Deus. Graças a Deus, é verdade, pastor. Jesus dentro do nosso barco já é suficiente. Então, por que querer sair do barco se Jesus está no barco? Não é verdade, pastor? Com certeza. Assunto muito profundo mesmo essa mensagem desta noite. Interessante é que no versículo, quando nós partimos para o capítulo 14, certo? Capítulo 14, quando nós vamos para o 29, né? No versículo 29 nós vemos Pedro descendo do barco. Então, quando eu vejo Pedro descendo do barco, eu vejo o terceiro resultado desastroso da precipitação. Porque o segundo resultado foi a precipitação de dizer, Senhor, se és tu, me manda andar sobre as águas. Foi um resultado desastroso. Primeiro eles já confundiram a presença do Senhor Jesus com um fantasma. E depois pede para andar sobre as águas. Gente, o que é que eu vou fazer andando sobre as águas? Verdade. E o terceiro é que a nossa precipitação nos leva a ações impensadas que podem nos afundar. Nós vemos que Pedro, ele tomou uma ação, ele tomou uma atitude, gente, impensada, na emoção, na precipitação. Senhor, é o Senhor que está aí? Me manda então eu andar sobre as águas também. Queria viver um momento de aventura. Está cheio de gente querendo viver um momento de aventura. Gente, o evangelho não é aventura, não. O evangelho é realidade. O evangelho é poder de Deus. Então, o terceiro resultado desastroso da precipitação é que ela nos leva a ações impensadas que podem nos fazer afundar. Quantas pessoas aí que estão afundadas?
Quantas pessoas que tomaram uma atitude impensada e agora estão sem saber o que fazer da vida? Você está entendendo o que eu estou falando? Foi o que aconteceu com Pedro. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus estava ali. Glória a Deus. E no versículo 29, Joelma, veja o que acontece. Leia aí para mim, por favor. Versículo 29. Versículo 29. Glória a Deus, porque Pedro pediu, né? Se Isso, és vai lá. tu mesmo, Ah, manda-me ter contigo por cima das águas. Aí no Versículo versículo 29, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, você está vendo que foi precipitação? Se fosse uma atitude de fé, se aquela atitude fosse a atitude correta, ele não teria afundado. Se aquela atitude fosse a atitude certa, ele não teria gritado com medo, porque estava afundando. Verdade, ele não teria sentido Ele não teria sentido medo. é verdade. Porque quando você toma a atitude certa, você não sente medo. Você está entendendo? Quando você está no caminho certo, na decisão certa, na atitude certa, entendeu? Você está agindo com prudência, com coerência, com bom senso, sabendo o que você está fazendo. Você não agiu de forma impensada. Você não está confundindo a presença de Deus e por isto você está orientado pelo Espírito Santo. Você não vai se arrepender do que você está fazendo. Você não se arrependerá da sua atitude. Você não sentirá medo. E, portanto, você não afundará. Então, a precipitação é um mal que nós precisamos vencer. Nesta noite estarei orando contra a precipitação. Glória a Eu Deus. sei que tem muitas pessoas. Gente, isto é um mal. É um mal que tem afetado muitas pessoas. E que pode afetar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Verdade. É só nós nos aborrecermos e podemos tomar uma atitude precipitada em nossa vida. Quantas atitudes precipitadas eu já tomei da minha vida? Quantas vezes eu tomei atitudes precipitadas? Mas depois eu comecei a aprender nessas precipitações e comecei a ver que elas estavam me trazendo prejuízos. E eu comecei a pedir a Deus que me ajudasse. E aí, a partir de determinado momento, eu comecei a orar a Deus, pedir direção, ficar meditando. Meu sono espalhava cedo, de madrugada, e eu ficava na cama esperando a orientação de Deus à minha vida, para que eu não tomasse atitudes precipitadas. Então, isto é um grande mal. E nós precisamos vencer este mal. Mas, pastor, então o que é que eu vou fazer? Olha, nós vemos que essas ações impensadas, elas são o quê? A precipitação. São ações impensadas, são a prova da falta de fé e esperança. Porque, na verdade, se Pedro tinha a verdadeira fé, ele tinha que continuar dentro do barco, esperando o Senhor Jesus entrar, olhar que o Senhor Jesus nem os pés não molhou, ver que a roupa do Senhor Jesus não estava molhada. Você está entendendo? Dar um abraço no Senhor Jesus, agradecer a Deus pelo fato de que o Senhor Jesus andou sobre as águas para dar o livramento para eles. Glória a Deus, verdade. Quantos de nós neste momento agora só estamos reclamando? Reclamando porque perdemos isto, reclamando porque perdemos aquilo, reclamando porque o salário diminuiu, reclamando porque a empresa demitiu, reclamando porque a loja está fechada, reclamando porque não está vendendo mais isto, reclamando porque os negócios não estão bem.
mas não se lembra de agradecer que até aqui Deus tem guardado a tua vida. Aleluia, meu Deus. Para analisar o que você está falando. Para analisar o que você está dizendo diante de tudo que está acontecendo. Precipitação nas palavras. Precipitação nas palavras. Por que não para agradecer a Deus que pelo menos Deus está guardando a tua vida? Sabe por quê? Aleluia, meu Enquanto Deus. a vida, A esperança. a esperança, tudo pode mudar. Glória a Deus. Tudo pode mudar. Você não sabe o que é que Deus vai fazer depois de tudo isto? Você viu lá a situação de Jó? Deus virou o cativeiro de Jó. Aleluia. Você está entendendo? E Deus virou o cativeiro de Jó, sabe em que momento foi? Você sabia? Jó, no caos que ele estava, todo cheio de chagas, entendeu? Os amigos de Jó conversavam com Jó, segundo os historiadores, uma distância de 10 metros. Conseguia sentir o mau cheiro das chagas de Jó. Os amigos de Jó, quando conversaram com Jó, não conversaram sentadinho ao lado de Jó, não. Ficaram em uma distância de mais ou menos 10 metros. O distanciamento hoje que estão dando para nós aí das pessoas é de 2 metros. 2 metros. Mas o distanciamento que os amigos de Jó tinham de Jó era de aproximadamente 10 metros. E com 10 metros de distância, eles sentiam o mau cheiro que exalava das chagas de Jó. E sabe o que foi que Deus falou? Jó, chama estes seus 3 amigos para você orar por eles, para eu perdoar eles. Você está vendo? Jó não sabia o porquê que ele estava passando tudo aquilo. Você também não sabe. E sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó enquanto Jó orava pelos seus amigos. Glória a Deus. Você já imaginou? Se Jó ficasse na murmuração, se precipitasse para blasfemar, ou seja, para amaldiçoar os amigos dele, se Jó resistisse em seu coração, se precipitasse e dissesse para Deus, não vou orar por eles, não. Jó não teria seu cativeiro virado. Então não se precipite. Seja o nome do Senhor. Vigia. Guarde suas palavras. Tome cuidado com o que você vai falar agora. Pastor, e eu que já tive tanta atitude, tanta postura precipitada na minha vida, eu não sei mais o que fazer, não se preocupe. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui. Você está entendendo? Agora o que você precisa é entender que nós precisamos ser curados deste mal. Nós precisamos nos livrar, vencer este mal chamado precipitação. Vamos agora a 3 lições que nós aprendemos aqui. Então, muitas vezes, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus veio andando sobre o mar para ensinar uma lição para os discípulos. Eles não entenderam, se precipitaram e ignoraram a presença de Deus. É um fantasma, ignoraram a presença de Deus. Segundo, quando Jesus disse, sou eu, não temas, tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não é fantasma. Pedro, quando viu, é o mestre, então manda eu ir. Aí ele foi e desceu. Não teve controle nas suas emoções, nos seus impulsos. Desceu aonde ele não deveria ter ido. Depois, foi o que aconteceu? Devido à sua ação impensada, começou a afundar. Mas graças a Deus, que o Senhor Jesus estava ali, estendeu a mão e tirou ele de lá. Vamos às 3 lições que nós aprendemos aqui? Vamos às 3 lições? 3 lições que aprendemos aqui neste texto. Primeiro, a presença de Deus é inconfundível. Se você estiver bem, Aleluia. espiritualmente, se espiritualmente você estiver bem, você nunca irá confundir a presença de Deus com outra coisa. Começa por Glória aí. a Deus, é verdade. Certo? Isaías 41, Joelma. Isaías 41, versículo 10.
Entendeu? Pode ler parte A e parte B. Está entendendo? Então, vejam só. Se você estiver bem espiritualmente, você nunca irá confundir Deus com outra coisa. Isaías 41, versículo 10. Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque eu sou contigo. Olha, não te assombres. A Bíblia diz o quê? Que eles se assombraram. Eles ficaram assombrados. Ficaram assustados. Assustados é a mesma coisa que assombrados. Entendeu? E começaram a dizer, é fantasma, mas Deus está dizendo aqui, ó, não temas que eu sou contigo, não te assombres. Porque eu sou o teu Deus. A presença de Deus não nos assombra. Glória a Deus. Se eu estiver bem espiritualmente, a presença de Deus não me assombra. A presença de Deus, ó, ele disse, eu te esforço. Então a presença de Deus nos fortalece. A tendência é esta. É a presença de Deus fortalecer você. Levantar você. Sustentar você. Então, não confunda a presença de Deus. Esta é a primeira lição. Glória a Não Deus. aceite que nada venha fazer você confundir a presença de Deus quando ele se manifestar para te ajudar. Aleluia. Segundo, respeitar limites é uma postura de prudência e responsabilidade. Aprenda a respeitar os limites. Eu trabalhei, gerenciei empresas, já falei, coordenei empresas e grandes obras. E eu trabalhei na área da Petrobras, em várias áreas, polo petroquímico. E nós trabalhávamos na área de manutenção e tínhamos que subir determinadas alturas. Existe na área industrial uma norma chamada NR35. NR significa norma regulamentadora. E eu, como era supervisor, eu tinha que monitorar minhas equipes. Embora tivesse lá um profissional chamado técnico de segurança do trabalho, que era responsável por essa questão de segurança, de monitoramento do pessoal. Mas eu, como supervisor, eu tinha uma responsabilidade de sempre fazer um chamado DDS, que era o diálogo diário de segurança. Certo? Então, quando eu fazia esse diálogo diário de segurança, eu tinha que sempre orientar as equipes que deviam preservar a questão do cuidado para evitar acidentes. Então, nesta norma NR35, disse que todo trabalho a partir de uma altura de 2 metros deve-se usar cinto de segurança. Mas muitas vezes um companheiro, um colaborador, se distraía quando eu pensava que não, que eu venho passando na área, ele está lá em cima, de uma altura já de 3 metros, sem cinto. Muitas vezes estava usando o cinto, mas o cinto não estava preso. Preso em algum lugar fixo para protegê-lo. Porque uma altura de 2 metros pode deixar uma pessoa paraplégico, pode deixar uma pessoa aleijado, pode matar a pessoa. A pessoa pode cair de cabeça e morrer, quebrar o pescoço. Então, nós temos que preservar a integridade física desse pessoal. Então, nós temos que respeitar esse limite. Todos eram obrigados a respeitar. E quem não era obediente, não respeitava. Primeira vez, chamava-se atenção. Segunda vez, chamava-se atenção. Terceira vez, mandava reciclar, novamente voltar a receber treinamento. Quarta vez, demissão. Para evitar que trouxesse transtornos e, além do mais, espalhasse, disseminasse uma postura indevida no meio dos outros colaboradores. Então, o limite tem que ser respeitado. Aprenda a respeitar limites na sua vida. Aprenda que você é crente, mas existem limites para você que é crente, porque se você atravessar em um semáforo verde, onde existe uma pista de velocidade com fluxo grande de veículos, você como crente atravessar e um carro te atropelar, você morre. Se atropelar um que não é crente, morre, e se atropelar o crente também morre. Então existem limites. Precisamos respeitar esses limites
precisamos controlar nossa precipitação. Vamos pedir a Deus que nos ajude para que nós conheçamos os limites e respeitemos ele, conforme Provérbios 22, 28, que diz: não remova os limites antigos. Os discípulos, ali o Senhor Jesus estava ensinando a eles que existiam limites e eles precisavam respeitar estes limites. Você quer então viver uma vida controlada? Você precisa começar a pedir a Deus que te ensine a respeitar os limites, para que você não seja uma pessoa descontrolada. Você precisa ter controle no jejum. Você precisa ter controle até na oração. Muitas vezes tem pessoas que querem jejuar a semana toda. Não vou jejuar até as 5 da tarde a semana toda. Tudo tem limite. Tudo na vida tem limite. Não é o fato de você jejuar todos os dias, até 5 da tarde, até 10 da noite, todos, que vai te encher do poder, não. Quem traz poder de Deus é obediência. É obediência, é temor a Deus que traz poder de Deus para a nossa vida. Provérbios, ou seja, Salmos 111, versículo 10, a Bíblia diz: o temor do Senhor é princípio da sabedoria. Então é temor, não é exagero que vai mudar a sua vida, não. Terceira lição que nós aprendemos: saiba que se você falhar, a mão do Senhor estará sempre estendida para te ajudar. Isaías 59, versículo 1, Joelma. Isaías 59. Entendeu? Se você falhar: pastor, eu falei, e agora o que eu faço? Me precipitei, entrei numa situação esta e aquela. Não se preocupe. Sabe por quê? Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Você viu que quando Pedro, certo? No versículo 30, né? No versículo 30 do capítulo 14 de São Mateus, quando ele grita socorro, ó, ele errou em tudo. Ele fez tudo errado, gente. Mas quando ele começou a afundar, que ele gritou: Senhor, socorre-me, Senhor, me salva, salva-me. O Senhor Jesus estendeu a mão ou não estendeu? O Senhor Jesus estendeu a mão? Aqui, ó. Glória a Deus. O Senhor Jesus fez o quê? Estendeu a mão sobre ele. O Senhor Jesus, no versículo 31, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Você está vendo? Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oh, por que o vento levantou? O vento levantou porque Pedro saiu do barco. Se você sair do barco, o vento vai se levantar. Mas quando você sentir a ajuda do Senhor Jesus e entrar no barco, o vento vai se acalmar. Quem sabe tem alguém que saiu do barco nesta noite. Quem sabe tem alguém que desviou-se nesta noite. Que está desviado, afastado. Quem sabe tem alguém que se precipitou em alguma coisa. Quem sabe você se precipitou em uma outra situação da sua vida. E agora você está no meio de uma tempestade terrível. Tudo que você tem que fazer agora é gritar o nome do Senhor Jesus. Se você gritar, como eu disse, a terceira lição que nós aprendemos é que se nós falharmos, se você falhar, a mão do Senhor estará estendida para te ajudar. Glória a Deus. E no versículo 31, nós vemos o Senhor Jesus estendendo a mão para ajudar Pedro. Joel. Glória a Deus, que maravilha. A mão do Senhor, sempre quando nós precisarmos. Quando você precisar, a mão do Senhor estará sempre estendida no nosso favor para nos ajudar, como aconteceu com Pedro. E o interessante, pastor Norberto, é que Pedro, a Bíblia diz que ele sentiu o vento forte. Enquanto ele estava ali, com o olhar de Jesus, mas ele sentiu o vento soprar forte, aí o medo. Sentiu medo. Mas ele se apavorou. Mas ele sentiu o vento
soprar forte, justamente porque a ação dele, a atitude dele foi impensada. Exatamente. Foi impensada. Quando nós tomamos uma atitude precipitada, gente, o vento sopra forte. Quando nós despertamos, estamos no meio da tempestade. Meu Deus, foi o que eu fiz, não deveria ter feito, agora já fez. E o que é que vamos fazer o quê? Você que tomou uma atitude impensada, você que tomou uma decisão precipitada, e agora você está no meio de uma tempestade, você vai se desesperar? Você vai se jogar ao léu? Tem Não. como corrigir, né, pastor? Agora, a correção é gritar isso, Jesus. Exatamente. É pedir socorro a Jesus. Você está entendendo? Olha lá, a mão do Senhor no Isaías 59, primeiro. Certo? O profeta Isaías, no capítulo 59, está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, para que não possa ajudar. E no versículo 31 de São Mateus, capítulo 14, versículo 31, nós vemos o Senhor Jesus, quando Pedro grita, socorro, o Senhor Jesus estende a mão para ajudar Pedro. Para ajudar Pedro. O Senhor Jesus poderia ter deixado Pedro se acabar. Não, você vai morrer afogado, você vai se afogar, eu só vou tirar depois você se afogar. Para você aprender. Não, o Senhor Jesus estendeu a mão. Vem aqui, homem de pouca fé. Porque você duvidou? Bora, sai daí, vamos. Teu lugar é dentro do barco. Quando ele entrou no barco, o vento acalmou. Então, volta para o barco. E o que é, pastor? Voltar para o barco? Voltar para o barco é colocar seus pensamentos no lugar. Voltar para o barco é colocar suas ideias no lugar certo. Pedir a Deus para te ajudar a corrigir o que você errou. Tem coisas que não conserta mais. Tem coisas que não tem mais como consertar. Mas você vai se desesperar? Não, vamos pedir ajuda de Deus, para Deus ajudar você a viver, para você superar. Porque muitas vezes, eu e você, nós, não temos como consertar esse erro que nós fizemos. Mas Deus pode. Deus pode pelo menos nos dar o meio de sobreviver, de tocar para frente. Entendeu? Deus pode nos ajudar. Você não pode ficar desesperado, querendo se acabar. Meu Deus, e agora? Não dorme de noite, dia e noite, nesse martírio? Não. Grita Jesus. Dobra o teu joelho agora, pede a ele, levanta a tua mão, estende a tua mão para ele, Senhor, me socorre. Pedro estendeu a mão, me socorre. Jesus pegou na mão dele, vem aqui, rapaz. Colocou ele no barco. Aleluia, Jesus, nesta noite, o Senhor Jesus está colocando alguém no barco novamente. Oh, glória o Senhor Deus. Jesus, nesta noite, está tirando alguém dessa situação, desta tempestade que a precipitação causou na sua vida, está trazendo você para o lugar onde você deveria estar. Em nome de Jesus. Glória e agora? A Deus. Levante sua mão, você que quer que o Senhor Jesus pegue na sua mão e te ponha dentro do barco.